Boa noite, gente. Boa noite, paz do Senhor, paz de Cristo, paz de Deus, Shalom, seja lá como você prefere. Conversava com o pastor Dejair foi semana passada, né, da palavra. E, como é natural, a gente se preparou, releu a mensagem, trouxe meu equipamento com todo o sermão pronto ali, e enquanto o louvor se processava, o Senhor ministrou algo novo no meu coração. Novo, não que é uma novidade, mas algo diferente daquilo que eu estava estudando e me preparando. Então não vou nem pegar o equipamento porque não tem nada anotado. Mas assim, queridos, eu quero conhecer a igreja. Quem é visitante aqui, para mim entender se está em casa, se tem visitante ou não? Tem visitante? Amém. Quem é novo na fé, tem menos de 1 ano de igreja? Quem tem mais de 10 anos de igreja? Amém. Está tudo certo, então a gente pode falar abertamente. Quem já ouviu falar da mensagem do filho pródigo? Amém. Então a minha missão aqui é desconstruir o que você já ouviu falar do filho pródigo, tá? Não é heresia. Não é heresia, mas é algo que o Senhor ministrou no meu coração por cerca de uns 2 anos, mais ou menos. E hoje, enquanto nós estávamos no momento do louvor, o Senhor falava comigo paternidade. Ficou vindo essa palavra, eu falei, mas Senhor, o sermão está pronto ali, passei a tarde estudando, está tudo certo. E o Senhor continuou falando paternidade. Eu abri a Bíblia e falei, vamos ver se é isso mesmo. E que o Senhor tenha misericórdia e fale ao seu coração. Então, abra a sua palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Nós vamos falar sobre o filho pródigo. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 11, encontrou? Ou na sua Bíblia física, ou no aplicativo. E a palavra diz assim: oh Jesus. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo a ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai, pela infinita misericórdia, concede-nos a revelação da Tua palavra. Pai, que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo traduza, interprete as palavras que serão ditas para o coração da Tua igreja, Pai. Que cada um dos Teus filhos e filhas possa ser confrontado e possa ser ao mesmo tempo, Senhor, consolado pelo Teu Espírito. Que o poder da Tua palavra venha sobrepor todos os nossos anseios. Venha, Senhor, de forma tal a nos desfazer por completo, para que a Tua glória, ela se revele em nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? O texto é longo, mas era preciso ler por completo. Todos aqui já ouviram essa passagem? Alguém não ouviu falar do filho pródigo? Todo mundo já ouviu, que bom. E normalmente quando nós ouvimos, eu devo ter ouvido falar do filho pródigo lá em 2003, que foi quando eu conheci o Senhor Jesus. É natural que nesse primeiro momento, quando nós ouvimos falar do filho pródigo e depois em certos tempos, a gente tenha por filho pródigo aquele membro, aquele filho da igreja, né, pastor, que comete algum ato, que comete algum pecado, que se afasta e que depois volta. Até porque uma coisa fica muito em paralelo com a outra. No entanto, para que a gente possa entender com um sentido que eu quero transmitir para a igreja a respeito do filho pródigo, é necessário mencionar aqui, fazer pequenas menções a respeito dos costumes judaicos, a respeito de como importava essa situação para aquela época. Vamos começar pelo pedido do filho. O filho pede, ele chega diante do seu pai e ele diz: pai, eu quero a minha parte. Nos dias de hoje nós temos o testamento. Alguns fazem o testamento ainda em vida, para deixar, para evitar brigas na família. Naquela época não funcionava assim. Naquela época, pela tradição, pelos costumes, quando o patriarca morria, quando o pai morria, o filho mais velho assumia as terras, assumia as propriedades, e ele continuava a fazer com que a família fosse próspera, a prover o sustento. Por isso era interessante que as famílias fossem volumosas, principalmente que fossem cheias de filhos homens, não porque eram melhores, mas porque era um trabalho braçal, era mão de obra, até mesmo para uma luta. Para os costumes, meus amados, um filho, ainda mais sendo o mais novo, chegar para o seu pai e dizer: pai, eu quero a minha herança, seria basicamente ele falar: pai, não te reconheço mais como meu pai, para mim você morreu, me dá aqui o que é meu e eu estou indo embora. Já soa com um peso um pouco maior para a época de hoje. Você imagine para aquela época em que nós estamos falando aqui, cerca de 2000 e poucos anos atrás. Um filho chegar para o patriarca, para aquele homem que, quem é pai aqui sabe, se dedicou, preparou toda uma estrutura para que o filho pudesse passar bem. O filho olha nos olhos dele e fala: para mim você morreu, eu só quero os bens materiais e tchau.
Foi isso que mais ou menos o que esse pai deve ter sentido. Não o bastante, para os costumes judaicos era extremamente vergonhoso a questão da prostituição. E o que o filho faz? Além de gastar, além de tudo isso, ele se envolve com quem? Com prostitutas. Ele se envolve com os prazeres carnais. Não o bastante, para os costumes judaicos, os porcos são animais imundos, impuros, e eles não tocam e eles não comem. E o filho foi fazer o quê? Foi cuidar de porcos. E repare nos detalhes da palavra: o filho não comeu a comida, porque se ele comesse, o seu senhorio certamente o puniria. A palavra diz que ele chegou num ponto tão baixo, tão profundo, que ele desejava comer o que os porcos comiam. E aí a gente começa a perceber o desenrolar das coisas, sabe, pastor? Porque aí eu vou perguntar: o que aconteceu com esse filho? O que ele sentiu? Talvez possa passar na tua cabeça: já sei, o filho se arrependeu. Se você pensou isso, eu tenho que dizer que você está errado. Pelo menos de acordo com a palavra diz que ele caiu em si. A palavra não diz que o filho se arrependeu. Eu procurei em várias versões, nenhuma delas diz que o filho se arrependeu. Se a tua disser, depois você me mostra e a gente corrige. Mas a palavra diz que o filho caiu em si, que na casa do pai dele havia abundância, havia fartura de pão. E então é interessante, irmãos, porque quando nós falhamos com o Senhor, aí nós vamos orar, e a gente começa: olha, Deus, você sabe que eu sou falho. O que esse filho fez? Ele começou a se preparar. Eu vou ir e vou falar para o meu pai que eu pequei contra os céus, e eu pequei contra ele, e eu não sou digno. Nós fazemos exatamente isso quando nós falhamos com o Senhor. Meu Deus, você sabe que eu sou falho, porque foi assim, porque foi assado. Esse filho, depois de tudo isso, ele resolve voltar para ser um empregado, ou em algumas versões ele diz para ser um escravo do pai. E agora eu preciso ser um pouco mais lúdico, eu preciso da ajuda de vocês para nós vislumbrarmos o que vai acontecer daqui para frente. Eu preciso que vocês imaginem a cena: o filho voltando. Eu imagino uma sede de uma fazenda, uma propriedade grande, e imagino aquele pai sentado em uma cadeira, sentado num banco talvez, e pensando, porque o pai era sábio, mais ou menos calculando: olha, já faz tanto tempo que o filho está fora, ele era tolo, gastou tudo, daqui a um pouco ele volta, porque ele sabe que aqui ele vai ter o que comer. E eu fico imaginando quando aquele pai vê aquele filho chegando, porque a palavra diz que o avistou de longe. E aqui, amados, a história, a parábola, inclusive mencionada por Shakespeare, não sei se vocês sabem, Shakespeare mencionou a respeito dessa parábola como sendo uma das parábolas mais ricas em detalhes. Nesse momento acontece algo surreal para a época, surreal para os costumes judaicos, surreal para um patriarca. Nesse momento a palavra diz que o pai, ao avistar o filho, corre ao encontro do filho. Queridos, um patriarca, ele não corria. Um homem de muitas posses, um homem de respeito, ele não corria. Vou explicar o porquê. Pelas vestes, esse patriarca se vê, ele precisaria erguer o seu vestido, erguer a sua roupa, e ele ia mostrar os seus joelhos. Isso era uma humilhação tremenda. Isso era algo inconcebível, porque os escravos, os trabalhadores iriam ver. Aí a gente começa a traçar alguns paralelos, porque enquanto aquele patriarca se levanta, se humilha, nós temos um rei que se levanta do seu trono e se humilha. E para quê, pastor? Para ir encontrar o filho, ou para ir encontrar a filha que traz nas suas mãos um diploma? Não. Para ir encontrar o filho, ou para ir encontrar a filha que vem agora com a sua família e com os netos,
Não. Para ir encontrar o filho que deu um adeus e pediu a bênção do pai, não. Ele se levanta, ele se humilha, ele se rebaixa para abraçar o filho que estava imundo. Literalmente, porque o filho estava cuidando de porcos, ele não devia ter chegado limpo. No mínimo ele fedia. E esse pai se lança no pescoço desse filho. E ele o beija. O filho fedido. Tá entendendo, queridos, a nossa situação com esse pai? Vocês estão entendendo que esse pai, ele sai do trono, ele deixa a glória dele e ele corre ao encontro de um filho que não tinha nada para oferecer? Que era literalmente a nossa situação quando nós chegamos aos pés do Senhor. E ele faz algo muito profundo, porque a primeira coisa que esse pai faz é reestabelecer a sua paternidade sobre aquele filho. Ele diz para os seus, primeiro que ele não deixa nem o filho terminar a história. Repara na palavra, o filho vai falar: pai, pequei. O pai não dá nem bola, ele interrompe o filho, porque o pai não quer controlar o filho, ele quer o coração do filho. E o que é que ele fala para os seus servos? Traz um anel, restabelece a minha paternidade, traz uma veste, restabelece a figura dele, traz calçados, restabelece a caminhada dele. E agora vem algo muito forte, porque o pai diz, em algumas versões está assim: mate o bezerro cevado. Nessa que eu li estava gordo. Bezerro cevado, queridos, no costume judaico, na tradição, era o seguinte, vou citar um exemplo: se houvessem 10 bezerros, era separado os melhores. Vamos supor que de um rebanho todo, de 1.500 bois, 1.200 bois, separavam-se 10. Desses 10, tirava-se o melhor desses 10. Então era o melhor do melhor. E aí vocês vão entender o motivo que o irmão mais velho fica tão bravo quando ele descobre que matou o bezerro gordo. Porque levava-se anos, é natural, para que um bezerro se torne um boi grande, gordo, ao ponto do abate. Ou seja, o pai estava declarando que nos próximos anos, 10, 15 ou 20 anos, não aconteceria nenhum evento tão grande, tão maravilhoso quanto aquele, porque ele mandou matar o bezerro cevado. Ele pegou o melhor que ele tinha. E aí nós vamos fazer mais uma ligação com o bezerro cevado, porque aquele pai perdoou o filho que não se arrependeu, mas ele perdoou. E por culpa do pecado do filho, por culpa da atitude do filho, o bezerro teve que morrer. Teve que acontecer um sacrifício. E não foi qualquer bezerro, foi o melhor dos melhores. Foi aquele que poderia cobrir toda aquela situação. O pai fez a mesma coisa comigo e com você. E até aí a gente vai se identificando com esse filho. E a gente vai caminhando e vai passeando dentro daquela fazenda, dentro daquela propriedade com esse pai. E aí ele dá uma festa. É como você pegar o teu filho, na hora que você foi lavar o seu carro, ele pegou a buchinha, a escovinha que chama, e esfregou o carro inteiro. Você olha, está todo riscado. Você fala: vem cá, menino, vamos dar uma festa para você agora. Qual é a lógica disso? Não tem lógica. A graça, ela não tem lógica. É por isso que ela se chama graça. E eles estão festejando, e chega o filho mais velho, e ele vê aquela situação, e ele fica indignado, ele se revolta. Matou o bezerro gordo, está festejando. Será que mais alguma coisa ainda podia sair errado para o filho mais velho? Podia. Podia por quê? Porque o pai vendeu parte dos bens e deu para o filho mais novo. E o filho mais novo gastou. E agora que o filho mais novo volta e é reestabelecida a paternidade, quando o pai morrer, ele vai ter que dividir de novo. Vocês estão entendendo agora o motivo da ira do filho mais velho? Ele pensa: o cara já gastou a parte que ele tinha, agora ele volta e vai gastar a minha parte de novo. E ele briga com o pai. Em vez dele se alegrar como o irmão que voltou, ele briga com o pai. Ele fica zangado. O pai vai lá e o pai tenta acalmá-lo. E o que ele diz para o pai?
O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo ao Senhor e nunca transgredi o seu mandamento, mas nunca me deu um cabrito. Queridos, essa parábola ela era contada em um momento onde haviam publicanos e pecadores. Por isso, os dois filhos. Quando Jesus contava essa parábola, ele tinha publicanos e pecadores, homens que se julgavam retos e justos e homens que entendiam que eram pecadores. Ele precisava mostrar que nenhum dos dois lados estava certo. E eu quero que você seja muito confrontado agora, porque eu quero que você realmente pare para pensar como está a sua vida. Com qual dos dois filhos você se assemelha no dia de hoje? Qual da posição você está? O filho que partiu e que voltou e que não tem nada para oferecer para o pai? Ou o filho que ficou e por conta de ter ficado aqui nós entendemos que era um filho religioso? O filho que cumpria as regras, que cumpria as normas, que cumpria as doutrinas, e chega ao ponto dele ser tão ousado que ele fala para o pai: olha, você não me deu nada, eu te sirvo, você tem que me dar, porque eu te sirvo, eu cumpro a tua palavra, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, então quando eu quiser uma porta aberta, você tem que abrir. Basicamente, traduzindo para os nossos dias, na versão Alessandro, revista e corrigida, seria mais ou menos isso que esse filho mais velho estava falando para o pai. Cara, bem popular, sabe aquela expressão de ira, de colocar o dedo na cara? Eu te servi, você me deve. Por muitas e muitas vezes, nós temos levado uma vida como o filho mais velho, achando que por ler a Bíblia, que por orar, que por vir na igreja, por entregar os dízimos, nós temos o direito de exigir alguma coisa do Pai. E isso é muito contraditório, porque o Pai, ele vai dar uma resposta que é algo fantástico. Ele fala: filho, tudo o que é meu é teu. Ou seja, cara, você não entendeu nada, eu sou seu pai, você não precisa fazer nada em troca para receber o que é meu. O que é meu é seu. O que eu tenho, eu já te dei, desde que você nasceu. E por muitas vezes nós temos tratado Deus dessa forma. Por muitas vezes nós temos cobrado do nosso Pai uma cura, uma porta, uma resposta. Talvez cobrado: eu vou na igreja, mas eu quero que o Senhor fale comigo a respeito de uma decisão que eu tenho que tomar. Eu quero que o Senhor faça um milagre, porque eu tenho te servido. Enquanto nós deveríamos estar preocupados em ser como o terceiro filho. Acho que vocês viram aí, né, o terceiro filho. Esse é o momento que vocês podem perguntar: você não está raciocinando direito, Alessandro? O terceiro filho, ele estava contando a parábola. Enquanto nós deveríamos estar fazendo isso, falando do amor do Pai para as pessoas, enquanto nós deveríamos estar sendo uma cópia de Jesus e falando de um Pai amoroso, falando de um Pai zeloso, de um Pai longânimo, talvez nós estamos brigando com o nosso irmão mais novo, porque ele não quer cumprir, porque ele não quer fazer as coisas de acordo com aquilo que nós achamos que é certo. Isso, meus queridos, nos leva agora para um momento final da parábola. Agora que nós já entendemos a distinção entre os dois irmãos e que nós já entendemos que nós também pecamos, que nós também estamos errados, ainda que nós em algum momento pudéssemos achar que nós éramos o segundo irmão, porque o segundo irmão não entendeu o coração do Pai, e por muitas vezes nós não conseguimos compreender o coração do nosso Pai. Por muitas vezes
nós fomos como o segundo irmão. Usamos de artifícios, usamos de várias formas para ter somente uma coisa: os bens que o Pai pode dar, para ter as mãos do Pai, quando nós deveríamos estar aos pés do Pai. Agora vem a parte da festa. Não tem cabimento. Não tem cabimento você dar uma festa para um filho que faz tudo isso, eu sei. Não tem cabimento você dar uma festa para uma pessoa que desejou a sua morte. Não tem cabimento você dar uma festa para uma pessoa que te abandonou e que não se arrependeu de nada. Mas aí vem a festa. E vem o dia seguinte, o dia depois da festa, pastor. Queridos, o dia depois da festa, agora o negócio vai ficar mais complicado. Eu não sei se você já achou complicado até aqui, mas vai ficar mais complicado. Porque depois que passa toda aquela festa, o cara está com o anel no dedo, está bonito, agora vestido, limpinho. Talvez é a hora de sentar à mesa. E é a hora de falar: agora vai vir a bronca do meu pai. Agora eu vou ter que prestar contas do que eu fiz. E aí, depois da festa, aquele filho, eu acredito que ele foi dormir em algum momento. E ele foi dormir numa cama que ele não merecia. Ele foi dormir em um quarto que ele não merecia. Ele se cobriu com uma coberta que ele não merecia. E no dia seguinte ele sentou em uma mesa que ele não merecia. E ele começou talvez a comer um pão, a tomar um café, a tomar um leite que ele não merecia. E esse filho, nesse momento agora, eu pergunto para você, se faz algum sentido para você, o seu dia a dia, se algo é semelhante com o que você vive. Porque esse pai, eu imagino o pai sentando na mesa, olhando para o filho, e o filho falando: agora vem a bronca, vai ser agora. E seria bom se viesse a bronca, porque se viesse a bronca ele ia ficar aliviado, mas a bronca não vem, e daí isso começa a o constranger. E aí talvez o pai olha para o filho e fala: filho, você pode me passar esse pedaço de pão? O filho vai passar. E o irmão mais velho olhando, sabe? Com aquela cara assim, olhando no olho dele, pensando: você não merecia estar aqui, cara. E o pai olhando para os dois e falando: que bom que meus filhos estão aqui. E aí o pai fala: filho, agora faz favor, me alcança o leite. E o filho vai pegar, porque ele sabe que ele não merecia. E talvez esse filho fumasse, pastor, como você mencionou aqui. E naquele momento esse pai poderia olhar para aquele filho e falar: filho, você pode parar de fumar? Cara, o que você fala para um pai desse? Qual que é a tua resposta para um pai desse quando ele te pedir qualquer coisa? Quando ele te pedir: filho, você pode ir e falar de mim para as pessoas? Filho, você pode falar o que você viveu? Filho, você pode falar como que eu te aceitei? Você pode falar como que é aqui em casa? Você pode falar como que a gente vive essa família? Como que a gente senta à mesa? Filho, você pode falar como que eu trato os meus? Como que eu me preocupo? Como que eu cuido dos meus? E o filho sabe que ele não merecia daquilo, que ele não merecia desfrutar de nada disso. E talvez naquele momento caia a ficha do irmão mais velho e ele começa a entender que ele também não merecia, porque ele não conhecia o coração do pai. Ele só conhecia as bênçãos materiais do pai. Queridos, entendam uma coisa: a paternidade de Deus, ela vai muito além da nossa compreensão humana. Isso não nos dá condição, isso não quer dizer que nós podemos pecar à vontade, que o Pai vai nos perdoar. Isso já vai para uma outra palavra, um outro dia, porque aí a gente vai falar a respeito da misericórdia e da compaixão de Cristo. Mas entenda uma coisa: você tem um pai, nós temos um pai que nós não merecemos. A pergunta que eu te faço agora é: agora que você sabe disso, agora que você entendeu que com esse pai não se pode barganhar, porque tudo que é dele é nosso,
E talvez você estava pensando assim, mas eu preciso disso. Eu vou te dar a resposta que você veio buscar. Tudo que Ele tem é teu. Se você não está alcançando, se você não está entendendo, falta uma coisa. Falta você sentar com o Pai e falar: Pai, eu preciso entender o que é essa paternidade. Eu preciso entender como que eu vou desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim. Eu preciso entender o que o Senhor quer que eu faça para mim alcançar isso. Então, meus amados, eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Se de alguma forma você entendeu o que o Senhor queria falar com você aqui, se em algum momento você se vislumbrou, você conseguiu se imaginar na condição de um desses filhos, eu quero que você fale com o Pai agora. Porque a partir de agora, talvez o Pai vai começar a te pedir algumas coisas. Amanhã, eu gostaria muito que amanhã, quando você levantasse, você se lembrasse que você dormiu em uma cama que você não merecia. Que você vai para um trabalho que você não merecia. Porque o que nós merecíamos, queridos, era a morte. O que nós merecíamos era o jugo, era o julgamento. Mas alguém morreu no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então lembre-se disso, nós não merecíamos. E esse Pai, ele vai te perguntar, talvez esta noite, talvez amanhã, Deus vai falar com você: filho, filha, você pode mudar algumas coisas na sua vida por mim? Você pode deixar eu tomar conta da sua vida? Você pode entregar a sua vida verdadeiramente para mim? Deixar que eu te abrace, deixar que eu beije o seu rosto? Você aceita o anel que eu posso colocar no seu dedo? Você aceita as vestes que eu posso te dar? Você aceita caminhar com as sandálias, com os calçados que eu posso colocar nos seus pés? E aí você vai responder para ele o que você entender que deve ser respondido. Pastor Dejair, quero passar a palavra para o pastor Dejair nessa hora. Pode continuar fechado, com os olhos fechados. Oh, Deus poderoso.